A história completa de Guts and Blackpowder. Tudo começa quando surge uma misteriosa infecção, referida no universo como a praga. Ela é uma doença desconhecida com uma taxa de mortalidade incrivelmente alta, e suas origens são atualmente desconhecidas. A praga surge pela primeira vez nos estágios finais da Guerra Russo-Turca, que aconteceu entre 1806 até 1812, com o fim da guerra se aproximando e os soldados russos começando a deixar o Cáucaso. A praga começa a aparecer em pequenos surtos controlados entre as fileiras dos janízaros otomanos e do exército russo. Embora os surtos sejam contidos, são atribuídos a outras doenças, como a peste negra ou o miasma. Após o incêndio de Moscou, milhares de cadáveres na cidade ressuscitam e começam a causar estragos lentamente por toda a Europa, devorando tudo pelo caminho enquanto infecta várias pessoas. E com isso, os pecadores que não aceitaram Cristo e não se arrependeram de seus pecados, Chamblers e outros zumbis são as almas dos condenados presas em seus próprios corpos mortos. Inclusive, a cronologia dos eventos após o surto é: Berezina, Fortaleza de Vardous, San Sebastián, Leipzig, Calbe, Tyrolean Village, La Haye-Saint, Hougoumont, La Ferme den Alt, Catacumbas de Paris, Copenhague, Roscoff, Londres e Westminster. E durante o decorrer dos eventos de cada mapa, a infecção só vai se espalhando cada vez mais pela Europa. E falando nos eventos dos mapas, vamos falar mais sobre o que acontece durante todos esses anos, desde o primeiro caso de infecção até o último mapa cronologicamente. Bom, como mencionado antes, o primeiro mapa cronologicamente é Berezina, que se passa em 28 de novembro de 1812. E após o incêndio de Moscou, as forças francesas iniciam uma rápida retirada da Rússia. Durante a retirada, um francês impulsivo explode a primeira ponte sobre o rio Berezina, deixando o 9º Corpo do Marechal Claude Victor Perrine e soldados dispersos do acampamento original da ponte presos do outro lado do rio. Victor ordena a construção de uma nova ponte. Algumas de suas tropas utilizam carroças para buscar toras de madeira nas proximidades e entregá-las aos jogadores. Enquanto as forças francesas começam a construir a ponte, os soldados que ficaram para trás se tornam os primeiros franceses a encontrar os infectados. Após a conclusão bem-sucedida da ponte, o 9º Corpo do Exército francês retira com sucesso o restante de suas forças através do rio Berezina, liderado por couraceiros e carroças de suprimentos. E depois de Berezina, o segundo mapa cronologicamente é o Fortaleza de Vardous, que se passa em 24 de dezembro de 1812. Os marinheiros da Marinha Real a bordo do HMS Undaunted perdem um rebocador com vários infectados a bordo durante uma nevasca, que acaba naufragando na ilha de Vardøya. No dia seguinte, a Marinha Real descobre o navio encalhado na ilha e o HMS Undaunted envia uma tripulação de 15 homens a bordo de um bote para investigar a ilha. Apenas 4 marinheiros da Marinha Real retornam. Os fuzileiros navais e marinheiros descobrem zumbis, descritos como loucos que se tornaram canibais, na vila próxima de Vardo e fogem, sendo vários mortos. A tripulação do HMS Undaunted permanece atracada em um porto próximo, enquanto outra nevasca se aproxima. Acreditando que os fuzileiros navais na ilha ainda possam estar vivos, eles permanecem à procura de um sinal do farol próximo. Soldados dinamarqueses dentro do complexo principal da fortaleza recuam para o porão de um dos edifícios, mas, enquanto os Chamblers atacam e matam vários soldados dinamarqueses, eles fogem para o cais para escapar. Os soldados dinamarqueses tocam o sino da igreja próxima e a tripulação do HMS Undaunted, acreditando ser um sinal de sua expedição, responde. Os soldados dinamarqueses então seguem para o farol e o ativam, guiando o HMS Undaunted até sua posição. Os eventos que ocorrem na Fortaleza de Vardous permanecem em grande parte desconhecidos do público em geral até 1815, quando cientistas e investigadores dinamarqueses chegam à fortaleza para investigar. Numerosos corpos são recuperados, incluindo vários soldados, e um runner é avistado preso no gelo, ainda vivo e com os olhos se movendo. Os investigadores levam os corpos de Vardous de volta para Copenhague em 1815. E logo após isso,
O terceiro mapa cronologicamente é o San Sebastián, que se passa em 2 de setembro de 1813, e durante o cerco de San Sebastián, soldados britânicos e portugueses são capturados pelos franceses e aprisionados na fortaleza no topo da ilha. Em algum momento após a brecha britânica na muralha principal e a retirada francesa pela colina, a praga atinge San Sebastián, matando todos na cidade, exceto os sobreviventes na cidadela e alguns soldados isolados. O exército britânico, pego completamente desprevenido para essa ameaça, recua de forma totalmente desorganizada. Inevitavelmente, um oficial francês decide libertar os prisioneiros britânicos e portugueses e armá-los contra a ameaça. Essas forças então seguem por San Sebastián e encontram Barry, um soldado do 5º Regimento de Infantaria. Os sobreviventes são resgatados e levados para o HMS Undaunted. Um dos sobreviventes sucumbe à infecção e mata o capitão do HMS Undaunted. As forças francesas e britânicas se separaram, com os britânicos desembarcando na costa da Espanha e sendo guiados por guerrilheiros espanhóis pelo interior. E logo depois, o quarto mapa cronologicamente é o Leipzig, que se passa no final de 1813, e durante a Batalha de Leipzig, as forças da coalizão e da França se deparam simultaneamente com a infecção. Muitos regimentos de diferentes nações, antes inimigas, unem-se para escapar da cidade em chamas. Como resultado, Napoleão e a maioria dos outros líderes importantes tomam conhecimento da natureza da infecção e, consequentemente, decretam um cessar-fogo e então os combates nas guerras napoleônicas chegam oficialmente ao fim. E enquanto as forças sobreviventes em Leipzig avançam pela cidade abrindo caminho até o cemitério, um tempo depois aparece Jacob, um engenheiro francês, que por engano deixa seu pavio curto demais para escapar e morre na detonação do barril usado para salvar você e seus aliados, e logo após isso os jogadores avançam pelos destroços passando da Ponte Cur, logo depois explode para impedir o avanço dos zumbis. E dias depois vem o mapa Calbe, que é o 5º mapa cronologicamente se passando dias depois ainda em 1813, e com o pânico generalizado na Alemanha, civis em pânico nas áreas ao redor de Frankfurt reuniram centenas de inocentes e os forçaram a entrar no porão do castelo de Pfalzgrafenstein. O marechal de campo Blücher e elementos da 1ª Guarda de Infantaria, do 13º Regimento de Infantaria e do 18º Regimento de Infantaria, bem como uma divisão russa de construção de pontões e bávaros chegam a Calbe, em um esforço para perseguir Napoleão e vencer as guerras napoleônicas a qualquer custo, e começam a saquear Pfalzgrafenstein em busca de suprimentos quando suas forças encontram o porão. A porta se abre bruscamente e quase todas as forças de Blücher morrem tentando fechá-la, com os sobreviventes sendo os jogadores que reapareceram, juntamente com Blücher agora infectado e seu oficial acompanhante. Quando os jogadores chegam a Calbe, eles são elementos da retaguarda alemã, bem como soldados bávaros e austríacos isolados tentando voltar para casa. Blücher ordena que os jogadores assegurem o castelo para garantir a passagem segura do exército prussiano através do rio Reno. Mais tarde, Blücher sucumbe à infecção e mata o oficial que o acompanhava. Após assegurarem Pfalzgrafenstein, os jogadores se entrincheiram e aguardam a retirada do exército prussiano. Após os eventos de Calbe, o exército prussiano fica praticamente inoperante devido ao colapso da cadeia de comando prussiana. Depois disso, o 6º mapa cronologicamente é o Tyrolean Village, que se passa em 26 de abril de 1814. As forças bávaras, juntamente com a maioria dos exércitos aliados, estão desorganizadas e em pânico. Stuttgart e Württemberg sucumbiram à praga. O comando do exército bávaro ordena que elementos do exército bávaro atravessem os Alpes e sigam para o norte. As forças remanescentes, após atravessarem diversas aldeias desertas, encontram-se cercadas por todos os lados e sofrem perdas constantes devido à infecção e aos zumbis. As forças bávaras e austríacas, cientes do cerco, fazem uma última resistência contra a praga antes de sucumbirem à infecção. E logo após isso, o 7º mapa cronologicamente é o São Petersburgo, que se passa no final de maio de 1814. À medida que a praga começa a se tornar uma ameaça ativa e se alastra pela Europa,
O comando do exército russo continua a perseguir Napoleão, ignorando a ameaça zumbi e proclamando-a como uma pequena doença vinda de Moscou. Os soldados russos estacionados em São Petersburgo ficaram cada vez mais preocupados ao longo de outubro de 1813, conforme os zumbis se aproximavam dos portões da cidade e gradualmente dominavam as forças russas em território russo. As forças russas conseguiram, consistentemente, afastar os zumbis da cidade por um período de vários meses. Em maio de 1814, a prevalência da ameaça zumbi não podia mais ser ignorada pelas forças russas e o príncipe Michael Andrés Barclay de Tolly atendeu aos apelos das tropas estacionadas em São Petersburgo, organizando uma defesa. A cidade foi fortificada com guarnições posicionadas em vários pontos defensáveis, com o máximo de munição possível e utilizando bandeiras para se comunicarem. Em 18 de maio, uma evacuação forçada de civis de São Petersburgo teve início, utilizando todos os meios disponíveis. Barcos de pesca e cargas civis foram usados para auxiliar os civis em longas distâncias, enquanto o restante se deslocava a pé. Vários dias depois, a praga chega a São Petersburgo e invade a cidade. Os jogadores fazem parte de um dos vários grupos que resistem em posições defensáveis estabelecidas. Dentro do alcance da cidade, um destacamento de morteiros do exército russo está posicionado. O NPC do mapa subornava repetidamente o exército russo para obter armas, canhões e fogo de morteiro contra a posição dos jogadores. Os jogadores conseguem resistir com sucesso por várias horas, derrotando os zumbis e sinalizando para outras forças russas dentro da cidade que mantiveram sua posição. Depois disso vem o 8º mapa cronologicamente, que é a Fazenda de Inaut, que se passa em 1815. A Fazenda de Inaut foi a última resistência das forças estacionadas em Ligny. Ocorre em algum momento de 1815, como um prenúncio dos eventos de Waterloo. As forças em Ligny estavam reduzidas a 20 homens, com 3 sacos de farinha, 40 garrafas de suco e um saco com 5 pães, enquanto o 9º mapa cronologicamente, que é o Laai Saint, que se passa em 18 de junho de 1815. A Batalha de Ai Saint é uma das últimas resistências das forças britânicas e francesas em Waterloo, ocorrendo antes da Batalha de Hougoumont. Laai Saint cai às 8h35 do dia 18 de junho de 1815, e nessa chega o 10º mapa cronologicamente, que é o Hougoumont, que se passa entre 18 e 19 de junho de 1815. Hougoumont representa a última resistência das forças britânicas, alemãs e francesas na fazenda Hougoumont em Waterloo. Os soldados em Hougoumont sacrificam-se intencionalmente para permitir a retirada do restante do exército francês de Waterloo. O evento ocorre logo após Laai Saint, que fica a poucos quilômetros de Hougoumont. E logo após isso vem o 11º mapa cronologicamente, que é o Catacumbas de Paris, que se passa em junho de 1815. Paris está em meio a uma evacuação em larga escala, com dezenas de milhares de mortos-vivos deixando a cidade em ruínas. Jean, um soldado francês, resiste com seus homens na Catedral de Notre-Dame e aproveita a chegada dos jogadores para iniciar a evacuação completa dos civis da Catedral. Ao final da evacuação, os homens de Jean tocam os sinos de Notre-Dame para sinalizar ao barqueiro, originalmente designado para seu regimento, que resgatará os jogadores. Já o 12º mapa cronologicamente, que é o Copenhague, se passa em 7 de julho de 1815. Após a chegada de 2 navios de investigação que retornaram da fortaleza de Vardous e um subsequente surto da praga, a cidade de Copenhague foi colocada em quarentena total pela Marinha Real. Com a chegada dos mortos-vivos à cidade, a Marinha Real estava determinada a impedir que quaisquer sobreviventes escapassem para evitar a propagação da praga. A Marinha Real realizou um extenso bombardeio da cidade utilizando foguetes com greve, deixando-a completamente em chamas. Você e sua equipe, remanescentes do exército dinamarquês e da Guarda Nacional, tentam evacuar a cidade e escapar, e nessa vocês avançam pela cidade devastada e conseguem destruir um dos navios que estavam responsáveis para não permitir que ninguém fugisse da cidade, e logo após isso partem em rumo ao desconhecido. Pouco tempo depois vem o 13º mapa cronologicamente, que é o Roscoff, que se passa em julho de 1815.
Após a evacuação francesa de Paris, o embaixador americano William Crawford envia uma carta aos Estados Unidos solicitando sua evacuação da França. Ao receber a carta, os Estados Unidos enviam o USS Constitution para resgatar Crawford. Na história, Crawford é levado para Roscoff pelo exército francês, que fortifica a cidade. Uma guarnição é posicionada na igreja e leva Crawford para o sótão de uma casa de fazenda próxima. Em algum momento pouco antes da chegada dos fuzileiros navais americanos, os zumbis rompem as defesas da cidade e a invadem, matando a maioria das forças francesas e forçando o restante a se esconder. Em resposta à situação, os britânicos enviam uma força expedicionária para Roscoff para impedir que os infectados ultrapassem a costa e ameacem o território britânico. Com a crescente desconfiança entre as forças francesas e britânicas após a retirada britânica de Waterloo, o exército francês captura membros da força expedicionária e mata vários deles. Sob a cobertura da neblina, o USS Constitution ultrapassa a quarentena britânica da Europa e atraca com sucesso no porto de Roscoff. As forças da guarnição da igreja recuam para as catacumbas sob a igreja, preparando-se para serem invadidas pelas forças expedicionárias britânicas, enquanto o soldado francês assustado detém os fuzileiros navais do ZEUA do lado de fora, acreditando que sejam forças britânicas. Grande parte das forças que recuam pelas catacumbas é massacrada durante a retirada. Mas após os americanos conseguirem passar pela igreja e encontrar o Crawford, mas depois não se sabe se os americanos conseguem tirar o Crawford vivo de Roscoff canonicamente falando. Mas depois disso vem o 14º mapa cronologicamente, que é o Londres, que se passa em 10 de setembro de 1815. Meses após os eventos de Roscoff, a peste chega ao Reino Unido e, após receberem a notícia de Plymouth, a lei marcial é declarada em Londres para preparar a cidade para a chegada dos infectados. Após uma semana de lei marcial, Londres entra em colapso, em parte devido aos infectados e também por causa de tumultos causados por cidadãos descontentes com o controle militar da cidade. Com a ideia de deixar Londres, um pequeno grupo de soldados na Catedral de São Paulo decide ir para Horse Guards, supondo que ainda não tenham sido afetados pela praga. No caminho para Horse Guards, eles precisam tomar rotas alternativas devido aos muros construídos para deter os infectados, enfrentar outros soldados e testemunhar o que a peste fez com a cidade, até finalmente chegarem a uma cervejaria onde terão que tentar não mais salvar Londres, mas sim impedir o avanço dos mortos-vivos. Os jogadores vão avançando por Londres até chegar ao último mapa cronologicamente, que é Westminster. Após inundarem a cervejaria e a área circundante no extremo sul de Londres, os sobreviventes acordarão com uma vista de Londres em chamas atrás deles. Seguindo o plano original, eles continuam sua jornada em direção a Horse Guards. Para isso, eles terão que passar por St. Giles, o Museu de Londres e Charing Cross, onde poderão ver Horse Guards atrás de um grande portão de madeira. Após pedirem ao operador do portão, que está posicionado em uma torre, para abri-lo e permitir que atravessem, eles estarão na etapa final de sua jornada, onde testemunharão um grupo de soldados sendo devorado por uma horda. Além disso, a Horse Guards caiu, mas lá dentro está Arthur Wellesley, o Duque de Wellington, e depois de muito sufoco eles avançam até a ponte e conseguem escapar, e logo depois a ponte é destruída para impedir o avanço dos zumbis. Bom, galera, esse foi o vídeo. Infelizmente o jogo ainda não foi terminado e por isso sua história principal não está concluída. Mesmo assim é só questão de tempo até terminarem. Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.